Shabbat Shalom Lekulam, Boker Tov, bom dia! Espero que você tenha tido uma noite maravilhosa. E agora, para a gente iniciar o nosso estudo da manhã, nós vamos começar com o nosso Sidur. Vou colocar o vídeo de apresentação e do Sidur e depois nós retomamos com os estudos da Parashá Shemini nessa segunda parte do estudo, a partir da manhã. Shabbat Shalom, até logo! Shabbat Shalom, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso estudo da manhã. Não vou me alongar agora, vamos começar, se o Eterno permitir, então, fazendo o nosso Sidur, item por item. Você consegue encontrar ele no QR Code aqui, é só fazer a leitura do QR Code. Você vai para o nosso canal no Telegram, lá você consegue o PDF para acompanhar com a gente todos os itens que nós vamos fazer aqui do Sidur, agora pela manhã, para iniciarmos o nosso estudo. Então, vamos lá! E vamos para o item 12 do nosso Sidur, Matovu. Matovu, Ohalea, Yaakov, Mishkenotecha, Israel. Mishkenotecha, Israel, Vani berov haslecha, Avo beitecha, Estave agradáveis são tuas tendas, ó Yaakov, e os teus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia eu entrarei em tua casa, me prostrarei, lá temerei tua santidade, Adonai. Baruch Hashem. E vamos agora para o item 13 do nosso Sidur, o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Baruch Kevotam Leolam, Baruch Kevotam Leolam.
ובכל לבבה ובכל נפשך ובכל מאודיה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה היום על לבביך. בשם כבוד מלכותו לעולם ועד. בשם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושכבך ובקומך וקשחתם לאותה על ידיה והיו מטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. בשם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לעולם ועד. Baruch Hashem. Bom, e aqui vai a tradução do Shema para você. Ouve, ó Israel, Adonai o nosso Elohim, Adonai é um. Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. E amarás a Adonai, teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua capacidade. E essas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado aos seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em sua casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Ate-as a sua mão como um sinal. Ponha-as na parte frontal da cabeça, entre os seus olhos, e escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Baruch Hashem. Agora vamos abençoar com o Barehu, é o nosso item 14. Barehu et Adonai Hamevorah, Baruch Adonai Hamevorah, Leolam Vaed. Abençoem o Eterno, o abençoado. Abençoado é o Eterno, o abençoado para todo sempre. Agora nós vamos para o item 15 do nosso Sidur, Or Hadash. Or Hadash, Al Tzihon Tahir, Or Hadash, Al Tzihon Tahir. Or Hadash, Al Tzihon Tahir, Or Hadash, Al Tzihon Tahir. Or Hadash, Al Tzihon Tahir, Or Hadash, Al Tzihon Tahir. Or Hadash, Al Tzihon Tahir, Or Hadash, Al Tzihon Tahir. Veniske ulanu miera leoro. Veniske ulanu miera leoro. Baruch atah Adonai Yotzer HaMeorot. Acabamos de cantar isso em hebraico. Uma nova luz sobre Sião brilhará, e desfrutaremos todos rapidamente pela sua luz. Abençoado sejas tu, Eterno, Criador das luzes. Agora vamos para o item 16 do nosso Sidur, com textos da Escritura a respeito de oração. Primeiro o Tehillim 116, o Passuco, verso 12. Ma'ashiv la Adonai kol tagmloi alai. E a tradução é:
O que darei ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Agora no 13. Kos Yeshuot Esau Veshem Adonai Ekra. O cálice da salvação erguerei e o nome de Hashem clamarei. Teilim 121, verso 1. Esa einai el harim me'ain yavo esri. Elevo os meus olhos aos montes. De onde virá meu socorro? Agora no verso 2. Esri me'im Hashem ose shamayim va'aretz. Meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Esrimei Mashem ose shamayim ve'aretz. Meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Baruch Hashem. Baruch Hashem, então estamos de volta para estudar juntos aqui a Parashá Shemini. Olha que coisa maravilhosa. Nós terminamos o nosso estudo ontem, né? Falando a respeito do momento da inauguração em si, em que desceu fogo do céu da parte do Eterno, e o Mishkan foi realmente inaugurado, porque o Eterno consumiu tudo que estava no altar com fogo vindo direto dele. Olha que coisa maravilhosa. E, infelizmente, após esse acontecido, houve um fato muito trágico que nós vamos estudar agora pela manhã. Vamos investigar, tentar entender o motivo do que aconteceu e também entender o que nós podemos tirar disso e como que nós podemos nos organizar para não cometer falhas semelhantes durante a nossa caminhada em Teshuvá. Então, sem mais delongas, vamos juntos aqui estudar o texto da Parashá Shemini. Vou colocar para vocês na tela. Um instantinho. Tá aí? Muito bem. Terminamos aqui e vamos para cá. Vaikra, Levítico, capítulo 10, verso 1. Vamos ler juntos. Vaikru bnei Aharon, Nadab e Avihu. E pegaram os filhos de Arão, Nadab e Avihu. Ish martato, cada homem o seu incensário. Vaitenu baem, e colocaram neles Esh, fogo. Vayashimu aleia kitoret vayakrivu lifnei Adonai. Então eles colocaram fogo nele, colocaram incenso e trouxeram e aproximaram diante de Adonai. Eshzara, um fogo estranho, asher lo tzivah otam, o qual não os fora ordenado. Isso aqui é fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Eles não receberam a ordem de fazer o que fizeram, de levar esse incenso nesse momento da forma como foi feito. Se a gente avaliar a situação, em tese, eles estavam aptos a levar o incenso. Na verdade, é a função do sacerdote fazer o processo de aproximação do incenso. Porém, não da maneira como foi feito, não nesse momento. Porque para um sacerdote, aqueles que estão próximos ao Eterno, eles precisam fazer as coisas conforme o Eterno ordenou. Especialmente numa posição como essa, num momento tão importante como esse. Para que não haja nenhum tipo de confusão. O Eterno é organizado. Ele trabalha com o oposto da bagunça. Então, vamos seguir aqui. Vai tetse esh, e saiu fogo, milifnei Adonai, de diante do Eterno. Vatochal, e comeu, e devorou, e consumiu otam, a eles. Vayamuto lifnei Adonai, e morreram diante do Eterno. Muito triste, né? Imagina Aaron, num momento tão alegre, num momento tão maravilhoso, acabar por perder os seus 2 filhos mais velhos, né? Bem triste. Bom, aqui a situação fica bastante difícil da gente conseguir compreender o que tá acontecendo. Então, para que a gente consiga assimilar e tentar descobrir o que houve, a gente vai supor, vamos avaliar, na verdade, algumas situações em que houveram mortes fulminantes e entender se existe uma conexão indireta mesmo que seja entre os acontecidos aqui em Vaikra 10 e essas situações que nós vamos avaliar. Essa é uma primeira parte, isso aqui já foi estudado anteriormente no canal, então eu vou passar com um pouquinho mais de velocidade do que o normal, do que o comum, do que já foi feito anteriormente com relação a essa parte, para que a gente possa avaliar também a questão interna, a parte da kavaná, a parte da orientação e do desejo sincero de coração. E como
Essa parte do estudo se conecta com o que nós vamos ver no período da tarde a respeito do que se deve ou que não se deve consumir. Okay? Então vamos seguir aqui com a leitura de 2 Shmuel, então Shmuel Bet, no capítulo 6, certo? Vamos ler juntos aqui, 2 Samuel 6, verso 1. Vai Yosef od David et kol bahur be-Israel, Shiloshim Aleph. E continuou Davi ainda a reunir todos os escolhidos em Israel, 30.000. Vamos ver se tá certo, tá certo. Vayakam, Vayeler David vichol ha'am asheroto mi baalei Yehuda lihalot misham et Aaron Elohim asher nikra Shem Adonai Tsevaot Yoshev ha-kiruvim alive. E levantou-se Davi e foi, e todo o povo que estava com ele, desde Baalei Yehuda, para fazer subir dali a arca de Elohim, sobre o qual é invocado o nome de Adonai Tsevaot, o Eterno dos Exércitos, que está entronizado sobre os queruvim, aqui a gente coloca como querubins, né, mas são sobre os queruvim. Dá para ver direitinho, então vamos lá. Vayarbu el Aaron, aqui não é Aharon, tá? É Aaron na arca, a Elohim el Agalá, Hadashá. Então eles pegaram a arca e colocaram sobre uma carroça nova. Aqui tem um problema muito sério. Isso não foi o que o Eterno ordenou. O Eterno ordena que a arca seja transportada sobre os ombros dos filhos de Kehat. Então, aqui nós temos um problema bem sério. Eles estão fazendo algo com uma coisa extremamente santa, algo que não foi ordenado que se fizesse. Inclusive o texto, quando nós lemos na Torá, nós vemos que não foi dado a eles carroça, porque o que eles levariam sobre os ombros e seriam coisas santas. Então assim, claramente isso aqui é uma violação da vontade do Eterno, uma clara transgressão e violação da Torá. Vamos continuar lendo. Vai Saul mi beit Avinadav, e levantaram da casa de Aminadav, Asher Bagivá, ve Uzá, ve Arió, Bnei Avinadav, Nohagim et Haagalá Hadashá. Eles pegaram e levaram da casa de Aminadav, que está em cima da colina, né, que está na colina, e Uzá e Aiô, os filhos de Aminadav, conduziam a carroça nova, a carroça na qual a arca havia sido posta. Vai Saul mi beit Avinadav, e levaram da casa de Avinadav, Asher Bagvá im Aroma Elohim de Arió oler lifnei Aaron. Então, eles levaram a arca da casa de Aminadav, que está na colina, com a arca de Elohim estava em cima, e Arió, que era um dos meninos, um dos filhos de Avinadav, ia adiante da arca. Ve David, vehol beit Israel, e Davi e toda a casa de Israel, mishachakim lifnei Adonai, bechol atzei barushim, u vignorot, u vinivalim, u vitufim, u viminanitzim, u viminaanim, nossa, que grande, né? U vitzeltzelim. E Davi e toda a casa de Israel celebravam perante Adonai com toda a espécie de instrumentos de madeira, de cipestre, com harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Vayavou ad Goren Nahon, e chegaram na eira de Nahon. Vaishlar Uzá el Aaron a Elohim, e enviou Uzá para a arca de Elohim, Vayorres bo, e se segurou nela, que Shamtu Rabacar, porque escorregou, tropeçou os bois, né? Então, aqui a gente vê que eles chegaram nessa eira de Nahon, e lá Uzá estendeu a mão para a arca de Elohim e a segurou, porque os bois haviam tropeçado. A questão toda me parece que esse local em que isso aconteceu é um local bastante especial. Bom, para você entender, eu nunca trabalhei com a terra, nunca trabalhei com grãos.
Mas se a gente for pesquisar, eiras eram construídas normalmente que é um local de debulha, né? Em locais que são elevados, mais altos, planos, abertos, para que se pudesse ser feita de melhor maneira essa parte, né, da remoção daquilo que é palha, e o vento ajuda, e o vento leva, e fica realmente o que é grão de fato. Um lugar aberto, um lugar amplo e um lugar um pouco mais alto. Uma visibilidade praticamente perfeita. O povo que estava ali estava olhando. Será que em algum desses momentos, quem estava guiando a carroça fez esse boi cair num buraco, fez esse boi tropeçar para que a arca balançasse, e aí o Uzá pudesse dar uma de herói e segurar a arca? Essa é uma teoria, é uma coisa que pode ter acontecido. Será que o Uzá escolheu esse local por isso? Será que ele carregou nessa carroça nova a arca para que todos pudessem vê-lo fazendo isso? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que no texto aparece uma coisa muito interessante. Vou colocar para vocês. Nós temos no texto aqui, ó, em vermelho, vocês podem acompanhar, eu coloquei em vermelho e em vinho. Em vermelho, de 13 em 13 letras, nós encontramos dentro do texto Esh. Esh, que significa fogo. E em vinho nós encontramos com espaços de 30 em 30 letras a palavra Zará. Então aqui nós temos o Zain, aqui nós temos o Resh. No próximo verso nós vamos ver o Re ali estabelecido de 30 em 30 letras, formando as palavras Esh Zará. Então ele enviou a mão dele para segurar a arca que estava, provavelmente balançou ali no momento que o boi tropeçou, né? Eu gostaria de chamar a atenção também aqui nesse texto. Aqui quando nós temos a palavra Vaishlar, nós não temos a palavra mão em seguida. Perceba, essa omissão da palavra mão não é uma coisa comum. É como se ele tivesse estendido a mão para segurar a arca. Só que a mão ficou oculta. E Yad, que é a palavra para mão, vem de Yod, né? Também Yod, a letra Yod, parece uma mãozinha assim, né? Essa palavra estar escondida pode nos trazer uma outra ideia, porque Yod também simboliza ação. Será que havia alguma ação escondida aqui nesse momento? Por isso que a palavra Yod não aparece de forma explícita? Eu deixo essa pergunta, porque o texto hebraico não traz a palavra mão. Se a gente ler aqui, ó, vamos olhar. Vayavou ad goren Nahon. E eles chegaram até a eira de Nahon. Vaishlar e enviou Uzá. Não fala o quê? A palavra mão, Yad, está subentendida, ela não está aqui. Vaishlar Uzá Elaron, e enviou Uzá para a arca, a Elohim, para a arca de Elohim, Vayorres, e segurou nela. Kishamtu Rabakar, porque tropeçou o boi. Não fala o que ele enviou. Então aqui provavelmente se presume, a tradução é de que a mão está aqui de forma implícita, ele enviou a sua mão. Só que mão não aparece aqui. A mão está escondida, vamos colocar. Será que isso nos mostra que havia uma ação escondida? Algo que não estava explícito aos olhos de todos? Pode ser que nós tenhamos isso aqui, não dá para dizer que não, né? Mas é curioso a palavra mão não aparecer no texto. Se aparecesse também, a gente ia perder a sequência equidistante aqui, né? Provavelmente a gente não teria a sequência equidistante como nós temos. Então, como Yeshua diz, não se pode trocar nenhuma letra, nem inserir, nem tirar, nenhum Yud, que é a menor das letras, nenhum Kots. Nada. Yud, se não me engano, ainda é a letra que mais aparece, né? Pode falar, essa aqui aparece demais, vamos tirar uma, não faz falta. Faz falta sim. Não pode tirar e nem por nada. Vamos seguir então. Vairar af Adonai beuzah. E se acendeu a ira de Adonai em Uzá. Vayakehu chama a Elohim al-Hashal vayamat sham Imarona Elohim. E a ira de Elohim se acendeu em Uzá, e ali ele feriu a Uzá, naquele lugar ali. E ele morreu junto à arca de Elohim. É uma situação bastante tensa, né? Porque a pessoa perder a vida assim, aparentemente por nada, instantaneamente, né? Só que havia sido avisado, quem tocasse na arca morreria. Foi avisado, a arca tem que ser carregada por filhos de Levi, que são filhos de Kehat. A arca tem que ser levada pelos varais que estão nelas, que nunca devem ser removidos. A arca tem que ser carregada pelos ombros.
E tudo isso foi desrespeitado em todos esses pontos. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é sobre al-ashal. Al-ashal. Se nós somarmos essa gemátrica, eu não coloquei a palavra, mas eu vou tentar me lembrar. Vamos calcular aqui juntos. 70 com 30. Aqui deu 100, né? Fica fácil. 100. 5, 330. Somando tudo, 335, 435. É a mesma gemátria da palavra talá. Talá significa pendurar, fazer depender. E olha que coisa curiosa. Nós podemos entender que o que ele fez foi isso. Não dá para bater martelo, tá? Mas uma teoria apoiada até pelo valor aqui numérico das palavras, que o ato de insensatez, que isso aqui é sobre a insensatez, sobre um ato indevido, um ato impensado, é o que está escrito aqui. Vamos voltar só para a gente entender palavra por palavra até aqui. E se acendeu a ira de Adonai em Uzá e o feriu ali, o Eterno. Então, Elohim feriu Uzá ali. Al-Hashal, aqui é por causa da irreverência, ou por conta desse ato intempestivo, desse ato imprudente. Se a gente pega a palavra para sobre ato imprudente, neste sentido, fazemos a gemátria, nós encontramos 435, que é o mesmo da palavra talá. A palavra talá significa realmente estar pendurado, ou de onde vem talui, né? Que é alguém que é enforcado, por exemplo, mas também sobre depender. Quando Yeshua fala que todos os mandamentos, tudo que está na Torá, depende dos 2 maiores mandamentos que ele ensina, ele usa a palavra talui, que é depender. Então, se a gente substituir aqui esse ato intempestivo, o assunto do ato intempestivo, somarmos a gemátria, a gente pode fazer a substituição até pela palavra talá, que significa justamente pendurar, fazer depender. E morreu ali, com a arca de Elohim. Então veja que foi uma coisa muito séria o que aconteceu com Uzá, né? Vaichar le David al asher paratz Adonai peretz beuzá. E Davi ficou indignado por conta do corte, do rompimento com que rompeu Uzá. Rompeu em Uzá, como se ele tivesse sido rachado no meio. Dá para ter essa ideia, né? Mas na verdade aqui foi o cessar da vida de Uzá. Vaikra lamakom, e chamou para o lugar Rahu, para aquele lugar, então deu o nome para aquele lugar, Peretz Uzá, que é o rompimento de Uzá, né? Atayomazé, até os dias de hoje. Vairá David et Adonai, e temeu Davi a Adonai Bayom Rahu, naquele dia. Vaiomer Eir Yavô Elai Aaron Adonai, como que vai vir a minha arca de Adonai? No caso era só Davi consultar os levitas e ele veria que quem deveria carregar a arca seriam dentro dos levitas, a tribo de Kehat, e o Eterno delimita e determina como isso deve ser feito, para que não haja Eshsará, fogo estranho, ação indevida. Bom, nós temos outro ponto em que acontece uma situação também bastante complicada de morte fulminante, e nós podemos encontrar em Maasei 5, Atos dos Emissários 5, Atos dos Apóstolos, talvez você conheça com esse nome, né? Vamos ver o que acontece ali. Ve'ish errad Hananiah, e um homem chamado Hananiah, Shmuel, esse era o seu nome, Veshem Ishto Safira, e o nome de sua esposa Safira, Mahar et Aruzato, eles venderam a sua propriedade. Vayaster Helek min Hamihir, e esconderam um pedaço do valor, né? Esconderam uma parte do valor. Veishto Yodaat Vihelek Echat Revi Vayasem Liraglei Hashilichim. E ele segurou parte do valor. A sua mulher também tinha ciência disso, e trazendo essa parte, trouxe essa parte que não foi escondida, um pedaço, levou para os pés, ou seja, para o domínio, para a administração dos emissários. Eles fariam uso para poder fazer a expansão
vamos dizer assim por uma palavra, do serviço de Yeshua, né? Do ministério de Yeshua, das boas novas de Yeshua, falando que o mundo vindouro já pode estar aqui conosco, né? A respeito da Torá, a respeito de tudo que a gente sabe que Yeshua ensinou. Vaiomer Petrus, e disse Petrus, Kefa, né? Lama zé Hananiah mele a Satan. Então disse Pedro, por que Hananiah encheu Satã? Permitiu que Satanás enchesse o seu coração, o acusador enchesse o coração dele. Li resh berua hakodesh u li hastir min mihir hasadeh, para reteres parte do valor do campo. Por que você fez? Por que você fez isso, né? Quando eles vêm mentir para os apóstolos, eles estão mentindo sobre um assunto que ninguém solicitou para eles. Não foi pedido para eles vender propriedade, não foi pedido para eles entregarem parte do dinheiro ou entregar o dinheiro inteiro da propriedade para os emissários. Eles fizeram porque eles quiseram, tomaram uma atitude precipitada por si só, com o intuito do quê? De usar o nome do Eterno para se promover. Esse é o único intuito que a gente consegue ver aqui. Até, inclusive, se a gente for... Eu talvez tenha me esquecido de comentar com vocês. Percebam que nós temos as palavras aqui de 13 em 13 e aqui de 30 em 30. Aqui de 13 em 13 nós temos a palavra hagav, que significa gafanhoto, comer. E arsav, que significa decepção. Então, a sequência equidistante das palavras, o número, o valor numérico da sequência equidistante, se nós convertermos em gemátria e procurarmos palavras, nós podemos também ter um direcionamento do que aconteceu, né? Aqui eles estavam como usar, fez de uma forma como se ele fosse um gafanhoto se alimentando daquilo que não era dele, e o que houve foi também por conta de uma decepção. O Eterno se desapontou com o que eles haviam feito, tá? Perdoem, eu passei e não expliquei para vocês anteriormente. Aqui a gente tem também, se a gente contar, Sará, podemos contar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava letra nós temos a palavra Esh. Então, começa por aqui. E nós vemos Zará também de 17 em 17. Só contar a partir do Zayin aqui. E depois de 17 tem o Oresh, depois de 17 tem o reformando Sará, fogo estranho. Dando aí mais uma pista a respeito do que foi o fogo estranho dos meninos lá, com Aharon, com Avihu e Nadav. Será que eles estavam usando o momento para se promoverem? Enquanto todos se prostraram, todos olharam para cima e viram a glória de Adonai, viram só os dois meninos com o incensário? E o resto todo prostrado, talvez? Moshe, Aharon, Itamar, Eleazar, todos prostrados? Será que usaram isso para se promover de alguma maneira? Será que eles deram vazão a algo que estava dentro do coração deles, que era imprudente também, insensato, que não deveria estar ali? E eles colocaram para fora no momento de euforia? Talvez por ter bebido, como nós vamos ver a sequência do texto. Será que eles beberam alguma coisa e deram vazão a algo que eles não dariam de outra forma? Porque eles eram meninos irrepreensíveis. Eram meninos que faziam parte da elite, inclusive do povo, no sentido de guia espiritual. A gente tinha essa visão deles, né? Como nós vimos nas parashiot anteriores. Vamos seguir aqui. Eu vou ler em português, já lemos em hebraico, né? Petros disse, porque Hananiah teve seu coração enchido por Satã, pelo acusador, para mentires ao Ruach HaKodesh, o mover de Elohim, o mover de santidade, o mover de fazer aquilo que é a vontade do Eterno e reteres parte do valor do campo. Se vai entregar e falou que é tudo, tinha que ser tudo, não uma parte. Alô! E aí, Moré Felipe, olha só que legal de novo. Alô, alô! Leha haya ad lo nimikar vegama harei himahiro halo haya beyadecha lama milaha libecha la asot ken lo ba anashim shikartar ki im belohim. Não era teu antes de ser vendido o campo? Depois de vendido não estava no teu poder? Por que determinaste em teu coração fazer isso? Não mentistes aos homens, mas sim a Elohim. Kishmoa Hananiah et hadevarim haele, conforme ouviu essas palavras, Hananiah, vai pol artsa, caiu em terra, vai tetsene chamatou, e saiu dele o seu expirar, vai riagdolá nafla al kol ha shimiim, e veio grande temor
sobre todos os que ouviram a respeito do que aconteceu, né? Vai como Haniarim, e levantaram-se jovens, vai Asfu Otô, e é como se fosse o pegar uma planta do pé, né? Uma fruta que sai do pé ali, né? Eles apanharam ele. Vai Tziuhu, vai Kibiruhu, e o tiraram dali e o sepultaram, né? Vai ri Kimishilot, e aconteceu 3 horas, conforme 3 horas, Shaota, que são horas, né? Então, conforme 3 horas, depois de 3 horas, Vatavô, estou, e veio a mulher dele, Veloidaa etasher naasa, e não sabia ela o que tinha acontecido. Vai a An Petrus, e disse Petrus, vai Omer Eleia, e disse para ela, Hagdi li haviat kesef ze mihartem et hasadeh vatomer hen beat kesef ze. E respondeu Pedro e disse para ela, né? Me diga, foi por este valor que você vendeu o campo? E ela disse, sim, por este valor. Vai Omer Eleia Petrus, e disse para ela Petrus, Lama ze kishartem Yachat linisot et ruach Adonai hineraglei hamikabrin et ishecha bapetach unisaucha gam oterra hotza. Então Pedro disse-lhe, por que concordaste juntos em testar, em fazer teste com o ruach de Adonai? Eis que os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta, e também te levarão para fora. Vatpol ptom liraglaif vatetse nishamata vayavou haniarim vaimtsauha kimeta vaitsiu otá vaikibrua etzel isha. E imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta. E levando-a para fora, sepultaram-na junto do seu marido. Então aqui nós vimos um pouquinho mais a respeito de pontos em que houve também a palavra Eshzará aparecendo, no caso em sequência equidistante, e mostrando momentos em que pessoas utilizaram de algo do eterno para se promover. E com isso nós podemos presumir, sem bater martelo, de que pode ser isso que tenha acontecido com o Avihu e com o Nadav, naquele momento em que morreram diante do eterno. Vamos continuar com a nossa leitura em Vaikra 10, no verso 3. Vai Omer Moshe el Aharon, e disse Moshe para Aharon, Hu asher diber Adonai leemor, isto que disse Adonai falando, Bekirovai ekadesh ve'al pinei kol ha'am ekavet vaidom Aharon. E aqueles, o que significa isso? Os que se aproximam de mim, através dos que se aproximam de mim, eu serei santificado, e diante do povo eu vou ser glorificado. E Aharon ficou calado. Ele se calou. Justamente, será que Aharon entendeu o motivo daquilo ter acontecido? Para ele não ter se indignado, provavelmente ele entendeu o que havia acontecido e por isso ele ficou calado, né? Imagina a dor, o luto de um pai num momento como esse. Era um momento tão festivo e se transformou num momento de tanta tristeza. Vaikra Moshe e Misael, e chamou Moshe a Misael, vi el Tzafan, e chamou a El Tzafan, Binei Uziel, filhos de Uziel, Dot Aharon, tio de Aharon, vai Omer Alehem, e disse para eles, Kruvu siu et ahichem, sepultem os irmãos de vocês, Meet Pinei HaKodesh, diante da face do santuário, El Mihutz Lamahané, para fora do acampamento. Então, aqui é Mishael, na verdade, né? Mishael e El Tzafan, né? Esses dois rapazes foram incumbidos da tarefa de levar os meninos para fora e sepultá-los, para fora do acampamento, de fora do lugar santo. Curiosamente, eles são chamados dessa forma aqui, né? Nos escritos da Torá. A gente pode calcular a gemátria disso,
e nós vamos encontrar em Crônicas, Aleph, em Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 17, no verso 27, um verso que tem exatamente o mesmo valor numérico do nome desses garotos. E a gente pode avaliar aqui, vamos ver o que está escrito. Rod vehodar lifanaiv, os vehidoa bimikomo. Essa frase diz que glória e majestade esteja diante do Eterno. É força e autoridade no seu lugar. Então é como se eles tivessem sido chamados para restabelecer essa glória, essa força do Eterno, sepultando os meninos, tirando eles de lá, para que esse momento ficasse para trás. Mas é uma situação extremamente tensa, né? 2 meninos com um futuro tão brilhante pela frente padecerem por conta de uma atitude errada, para a gente entender como é sério as coisas do Eterno. E aqui está registrado o que aconteceu. E a gente pode comparar com o que houve com Hananiah e Safira, com o que aconteceu também com Uzá, para que nós tomemos por lição que as coisas do Eterno não devem ser misturadas com glória pessoal. Você não pode usar as coisas do Eterno para autopromoção. Vai Kirvu, vai Saum, e se aproximaram e levantaram, né, carregaram, Bi Hutanotam El Mihutz Lamahané, Ka Asher Diber Moshe. Juntamente com as suas túnicas, eles levaram os meninos para fora do acampamento, conforme orientou Moshe. Vai Omer Moshe la Aharon uli Eleazar, e disse Moshe para Aharon e para Eleazar, ule Itamar e para Itamar, Banai, os seus filhos, Rasheichem al Tipiraú, Uvigdeichen lo Tifiromu, os cabelos de vocês não soltem e nem rasguem as vestes de vocês. Vilotamutô, para que não morram. Ve al kol haedá ikitsof va achichen kol beit Israel. Para que não venha ira também sobre toda a congregação. E os seus irmãos, a casa de Israel, ibku chorarão et hasirefá asher saraf Adonai, a queima de Adonai. A queima que Adonai queimou. Então como eles estavam com o óleo da unção sobre eles estavam separados para o Eterno, eles não poderiam demonstrar esse luto, externalizar este luto. Umi petar ohel moed lotetzeu, da porta, da entrada da tenda do encontro, não saiam. Pen, para que não tamutô, morram. Que shemen mishrat, porque o óleo de unção Adonai, o óleo da unção de Adonai, aleichem, está sobre vocês. Vaiasuk davar Moshe, e fizeram conforme a palavra de Moshe. Vai daber Adonai el Aharon lemor, e disse Adonai para Aharon, dizendo, Yain, vinho, vishechar alteshet, Atá uvinecha itar bivoachem el ohel moed vilotamutô rukatolan lidoroteichem. Vinho e bebida forte não beberás, tu e teus filhos contigo, quando entrares na tenda do encontro, para que não morrais. Estatuto perpétuo para as vossas gerações. Veja que coisa curiosa. Nesse momento, logo após isso acontecer, o Eterno vem e fala com Aharon. Nem fala com Moshe, né? Ele fala direto com Aharon, dizendo para não beber bebida forte para entrar no serviço do tabernáculo. Pode ser que os meninos tinham bebido demais e deram vazão a algo que não deveria sair de dentro deles? Será? Pode ser que sim, né? Porque a bebida impede as pessoas de fazerem distinção entre o certo e o errado. Separar o que é lícito de ser feito do que não é lícito de ser feito. A bebida entorpece os sentidos. Esse é o ponto todo. E isso está intimamente ligado com o assunto dessa paraxá, que é fazer a separação entre aquilo que é e aquilo que não é apropriado. Pode ver, esse verso aqui é um verso chave que conecta tanto este capítulo quanto o próximo. Juntos, eles estão unidos. O lahavdil bein hakodesh u bein hachol. E para fazer distinção entre o que é santo e o que é comum. O vein hatamé, e o que é impuro, o vein hatahor.
e daquilo que é puro. Então, não se pode estar bêbado para fazer o serviço lá, porque você não vai saber separar o que tem que ser feito do que não tem que ser feito. Distinção entre o santo e o comum, entre o impuro e o puro. Esse é o ponto todo. Por isso que era tão importante, de tanta importância, que eles não tivessem bebido para fazer esse serviço, e por isso o Eterno entrega essa instrução para Aharon, para que não acontecesse novamente nada do tipo de forma alguma. Uli horot et bnei Israel, e para instruir aos filhos de Israel, et kol harukim, a todos os estatutos, asher diber Adonai alehem, que diga Adonai para eles, beiad Moshe, sobre a mão de Moshe. Então, essa era uma função dos sacerdotes. Instruir todo o povo de Israel a respeito dos estatutos menores. Porque o povo precisaria aprender também a discernir, utilizando esses hukim. Os hukim são os mandamentos menores, que tem a ver só com você e o Eterno. Por exemplo, os mandamentos alimentares, que nós vamos ver aqui. As instruções a respeito do que é e o que não é alimento. É uma coisa sua com o Eterno. Ninguém tem mais nada a ver. É você com o Eterno que se acertam com relação a isso. São esses hukim. E eles também estão ligados à questão de obediência por espontaneidade, por amor, daquilo que é sincero, que sai de dentro do coração. Por isso tem a conexão também com a questão de kavaná, que é a intenção correta do coração. Por exemplo, guardar Shabat. Se você está guardando por obrigação apenas, não é uma coisa que agrada o Eterno. Mas se o coração estiver voltado para agradar o Eterno com o Shabat, aí é uma coisa maravilhosa. Então a kavaná é extremamente importante, e essa paraxá vem ilustrar também a respeito do conceito de kavaná. Vai daber Moshe el Aharon ve el Eleazar, e disse Moshe para Aharon e para Eleazar, vi el Itamar, e para Itamar também, Banaif, os filhos dele, né, os filhos restantes. Vamos ver se aparece a palavra restante. Hanotarim, isso. Hu et amincha hanoteret, tomem a mincha que está faltando, me ishei Adonai, do queimado de Adonai, né, do que veio do fogo de Adonai, ve irluá matzot, e comam matzot, etzel hamizbeachá, próximo ao altar, que kodesh kodashimi, porque santo dos santos ela é. Então, comer o restante das ofertas de cereal ali, né, que são as ofertas queimadas para o Eterno, eles deveriam comer perto do altar. Va'achalten otá bimakom, e comereis no lugar kadosh, santo, ki hakar vechak banecha hi, me ishei Adonai, ki ren tzuveiti. Comereis em lugar santo, porque é a tua porção e porção dos teus filhos das ofertas queimadas de Adonai, pois assim eu fui ordenado. Ve et chazé hatinufá ve et shuk hatrumá torlu bimakom tahor ata uvanecha uvinoteicha itar ki hakicha vichak banecha nitinu misbechei shalmei binei Israel. E o peito da oferta movida e a coxa da oferta elevada comereis em lugar puro. Tu, teus filhos e tuas filhas contigo, pois são dados como tua porção e a porção de teus filhos dos sacrifícios de paz, dos filhos de Israel. Shok hatrumá vechazé hatinufá al ishei hachalavim yaviu lihanif tinufá lifnei Adonai. Verraya lecha olivanecha iticha lichak olam kasher tzivá Adonai. A coxa da oferta elevada e o peito da oferta movida sobre as ofertas queimadas das gorduras trarão para mover como oferta movida diante de Adonai, e será para ti e para teus filhos contigo por estatuto perpétuo, como ordenou Adonai. Porque veja, parte desses sacrifícios eram a alimentação deles. Os sacerdotes não iam trabalhar. O trabalho deles, o ofício de vida deles, era cuidar das coisas do Eterno. Então eles se alimentavam também de parte das ofertas entregues no santuário, né, no lugar santo. Ve et seir ha-chatat darosh darash Moshe.
e investigou, quis saber onde estava o bode do pecado. Moshe, ele quis saber onde que estava o bode. Vehine saraf, vaikitsof al Eleazar vial Itamar, Bnei Aharon hanotarim lemor. E Moshe diligentemente procurou, né? Aqui é a palavra darash, que significa investigar, né? Mas a gente usa para drash também, que é associação. Então ele quis saber, foi perguntar, ele queria entender onde que estava o bode. E eis que ele tinha sido queimado. E aí Moshe ficou indignado contra Eleazar, contra Itamar, que eram os filhos restantes de Aharon, e disse: Madua lo achaltem et rachatat bemikomo hakodesh, ki kodesh kodashim hi, vi ota natan lachen laaset et avon haeda lichafer aleihem lifnei Adonai. Por que não comestes a oferta pelo pecado em lugar santo? Pois é santidade das santidades. E ele a deu a vós para levar a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante de Adonai. Fazia parte daquilo que deveria ser feito. Só que o ponto todo era: como será que eles estavam por dentro nesse momento, né? Tanto os meninos quanto a Aaron. A gente já vai falar disso. Aqui ele explica, né, que quando o sangue não foi levado para dentro do lugar santo, a carne precisa ser comida. E quando é levado, aí pode ser queimado. Ren lo uva et dama el hakodesh pneima. Então, eis que o sangue não foi levado para dentro do santuário. Pinima ahol torlu, certamente comerão. Otá bakodesh kasher tzivati. Certamente vocês precisariam ter comido no lugar santo conforme eu ordenei. Vai daber Aharon el Moshe, e disse Aharon para Moshe: Enayom hikrivu et ratatam ve et olatam lifnei Adonai. Eis que hoje, e falou Aharon para Moshe: eis que hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e seu holocausto diante de Adonai. Vatikirená oti kaele, e essas coisas aconteceram comigo. Vi ahalti Hatat Hayom Haitav Be'einei Adonai. Será que seria bom se eu tivesse comido essa oferta do pecado diante dos olhos de Adonai? Será que seria bom? O Eterno olharia com bons olhos? Porque provavelmente, eu presumo que seja isso, não está explícito, mas olhando, é como se a Kavaná, o intento do coração dele, não estivesse compatível com aquilo que precisava ser feito. E ele não quis comer por conta disso. Seria incompatível o estado de espírito dele com a ação que ele deveria ter tomado. Ele não fez por sinceridade de coração. Por conta do que estava dentro dele, da kavaná correta. Vaishma Moshe vaitav be'einai. E ouviu Moshe e pareceu bom aos olhos dele. Falando então sobre kavaná, sobre a intenção do coração e aquilo que o Eterno deseja enxergar no coração do ser humano, vamos falar a respeito do garoto que tinha o coração conforme o coração do Eterno, né? Era segundo o coração de Elohim. Vamos falar de David, né? E para falar a respeito disso, vamos olhar uma situação que aconteceu com Davi e o Eterno deixando claro que ele olha para o coração de uma maneira que as pessoas não olham, que os seres humanos não olham. Ele valoriza aquilo que o ser humano não valoriza. Isso não é só para pessoas. Isso é também com diversas coisas, né? Por exemplo, ele escolheu se revelar para a humanidade, para Moshe, que através disso depois seria revelado à humanidade, através de um arbusto que ninguém quer ter. Um espinheiro que, se aparecesse no jardim de qualquer um, seria cortado e jogado fora. Ele escolheu não um monte completamente imponente, enorme, mas só mais um ali da região. Ele não abriu um mar enorme, não porque ele não pudesse, porque ele pode o que ele quiser, mas ele abre um lago. E toda essa questão todas essas questões mostram que o Eterno valoriza coisas que o ser humano muitas vezes despreza. E aqui acontece uma coisa interessante com um irmão de David, Améler, que aqui não era rei ainda, mas viria a ser.
E dentro disso que acontece, nós podemos ver como o Eterno enxerga. Vamos ler o texto que vai ficar claro, evidente, ele é autoexplicativo. Vaiomer Adonai el Shmuel, e disse Adonai para Shmuel, Al tabet el mariehu vi el givoa, não olhe para sua beleza, para sua feição, nem para sua grandeza como ator, de altura, quão alto ele é, sua estatura. Que mas teu que lo asher ire a Adam ire la einim va Adonai ire la levav. Ele rejeitou o garoto apesar da altura e da aparência, coisa que, se a gente olhar, o rei Shaul tinha, né, boa aparência, boa estatura, era altíssimo, era mais alto, né? Então, aqui o Eterno fala para Shmuel ignorar isso, porque o Eterno não vê como o homem vê. O Eterno olha para o coração, e esse é o ponto. Tudo que acontece aqui, no final das contas, está intimamente ligado a Kavaná. E o Unhuk tem exatamente a ver com isso, porque está ligado a Kavaná. Não tem a ver do seu relacionamento com o próximo, nem algo grandioso. É você com o Eterno em mandamentos pequenos, que você só obedece se você amar ao Eterno. Muitas vezes são mandamentos que não têm explicação lógica. Não tem. A explicação é porque o Eterno ordenou. E você, por amor, faz. Se não for por amor, se não for com a Kavaná, com o coração correto, é irrelevante. Outro texto que fala a respeito disso está em Jeremias 17. Ani Adonai hoker lev bochen kaliot vilatet leish kiderachayv kifri ma'alalaiv. Eu sou Adonai que esquadrinho o coração e provo os rins para dar a cada homem conforme os seus caminhos, conforme o fruto de suas ações. O Eterno sabe, enxerga o íntimo e ele contrasta a ação com o interior. Ação exterior com o interior apodrecido de nada vale. Sepulcro caiado, se recordam disso? Yeshua falando a respeito disso? A importância de ter a parte de dentro conectada com a parte de fora? A importância de ter de ser condizente, de ter uma atitude condizente com aquilo que se pensa, com aquilo que se apregoa. Interessante, né? A gente parar para observar isso. E aqui está o intento do Eterno. A gente vê em Mishlei, em Provérbios 23. Tinavni, dê, meu filho, liberra ali o seu coração para mim. Vi einecha dirachai titsurna. E os seus caminhos, e os teus olhos, os meus caminhos, se apeguem, retenham. Então, que os caminhos do Eterno nós possamos querer guardar. Inclusive, a raiz dessa palavra aqui gera uma outra palavra muito conhecida, né? Notzer, Notzri. Yeshua era conhecido assim, né? Yeshua HaNotzri, Yeshua o Nazareno. Vem da raiz que forma essa palavra aqui. Tem a ver também com reter, né? Com guardar. Nós temos também em Yohanan 4, falando a respeito disso, né? De que um momento viria em que toda a externalidade com relação aos rituais sacerdotais seria suprimido. E é o que nós vivemos hoje. Nós não temos templo. Hoje sobra ao Eterno não para ver ritual, mas dentro do nosso coração e contrastar o coração com as nossas atitudes. E não mais, além disso, com a ritualística apresentada, por exemplo, num templo. Isso não existe mais hoje. Artavo et vegam riba. E virá um tempo, mas ele também já está aqui. Ou seja, já chegamos nele de certa forma, mas ele ainda vai ser amplificado, vai ser algo que vai aumentar. Vi hamishtahavim, para os que se prostram, hanemanim, com infidelidade, que se prostram com fidelidade. Ishtahavevu la'av baruach uvaemet, se prostrarão, servirão ao Pai por mover, com mover e verdade.
com algo que vem de dentro para fora, que está apto a receber a instrução e a evolução do Eterno. Ki bemistachavim kaele hapetz haav. Porque estes que de verdade, ou seja, de dentro para sendo igual de dentro e sendo igual por fora, estes são os que o Eterno se agrada. Os que agem com integridade de coração, que é igual por fora com o que é por dentro. E que também se rendem a este mover que vem do Eterno. Que aprendem a seguir a vontade do Eterno. Temos também outro texto aqui que é fundamental, é crucial para que a gente consiga entender o momento em que nós estamos hoje. As coisas deixaram de ser externas e passaram a ser internas, ainda mais internas, não que não fossem antes, mas agora isso está explícito, escancarado. Irmiarro 31, Jeremias 31, no verso 31, vem trazer isso pra gente. Veja o que diz o profeta aqui. Hine yamim baim nium Adonai, eis que vem dias, diz Adonai, viharati, que eu cortarei. Esse cortar aqui é cortar para firmar aliança. Lembram-se da aliança das partes cortadas? Alianças eram feitas com corte, porque geralmente havia sangue no momento de aliança. Sempre que havia união, sempre que havia aliança, havia um derramamento de sangue de alguma forma. Então aqui nós vemos esse caráter no sentido de firmar uma aliança. Então, vem dias, diz Adonai, que firmarei uma aliança. Et Beit Israel vi et Beit Yehuda, com a casa de Israel e com a casa de Yehuda. Brit Hadashah, uma aliança renovada. Lo kabrit asher karati, não conforme a aliança que eu cortei, que eu firmei, etavotam, com os pais deles. Bayom reziki beiadam lihotziam me'eretz mitzrayim. Não conforme a aliança que cortei com os pais deles, no dia em que com mão forte os tirei da terra do Egito. Asher remah refru et briti, a qual eles invalidaram por eles mesmos. Essa palavra aqui é interessante, né? Eles invalidaram, eles escolheram por si só fazer esse invalidar da aliança. Ve anohi baalti, e eu era o marido deles. É mais ou menos isso. Vamni uma Adonai, diz Adonai. Mesmo eu os tendo desposado, né? Esse valtivam, eu havendo me tornado Baal deles. Senhor deles no sentido mesmo de posse, de tomar para si. Kizot habrita sher errot, eis a aliança que eu firmarei, que eu cortarei, et Beit Israel, com a casa de Israel. Aharei ayamim, depois daqueles dias. Hahem nium Adonai, depois daqueles dias, diz Adonai. Natati et torati, eu colocarei a minha Torá, bikirban, dentro deles. Vi al libam ertavna, ve haiti lahem lelohim ve hema ihiu lileam. Eu presentearei, eu darei a eles, eu colocarei para eles a minha Torá. Olha os termos da aliança renovada. E eu já vi muita gente dizendo que, como se chama, nova aliança, é o abolir da Torá. Inclusive utilizam muitas vezes a palavra testamento, que juridicamente invalida o que veio antes, o que não tem nada a ver com a realidade da Escritura. Dizem que o Novo Testamento substitui, olha que coisa feia, o Velho Testamento, chamar a palavra do Eterno de velho. Eu já ouvi isso, eu não sei se você ouviu, às vezes sou só eu que ouvi gente dizendo isso. E ao contrário, olha o que o Eterno diz que é essa aliança renovada, essa nova aliança. É isso aqui, a Torá do Eterno estará no coração, internalizada, ou seja, ela é completamente válida, tão válida que para aqueles que abraçaram essa aliança, essa Torá começa a fazer parte do bombear de vida dessas pessoas. Porque enquanto o coração pulsa, enquanto o coração bate, é impossível para essas pessoas se esquecerem dessa aliança. É isso que está aqui. A Torá está sendo bombeada dentro do coração de cada um que faz parte dessa aliança. Colocarei a minha Torá dentro deles, e sobre o coração deles eu escreverei essa aliança. A palavra aqui é que ele escreveria. O que é isso? Escrever as palavras.
As palavras dele para a humanidade, que tantos desprezaram, que tantos desprezam hoje. Essa é a verdadeira nova aliança. É a forma como ela é entregue é diferente, é renovada. Por isso é a aliança renovada, mas os termos são os mesmos. A Torá, a instrução do Eterno escrita no coração. E aí ele se torna, tornar-se, eu me tornarei para eles por Elohim. E eles mesmos, o jeito que é utilizado aqui, né, o pronome, é da mesma forma que está utilizado para quem invalidou. Agora eles mesmos escolherão e se tornarão para mim por povo. É curioso a gente começar a entender essa internalização, porque a gente consegue observar essa internalização e também semelhanças entre as coisas sagradas do Eterno. Veja, ao olhar, por exemplo, para o Mizbeach, o altar, Mizbeach HaNechoshet, o altar de bronze, nós podemos enxergar o quê? O sacrifício. Algo que dá a vida para te substituir, para te proteger, para te salvar. Não foi o que aconteceu com o cordeiro de Pessach? Em Mitzrayim, no Egito, o cordeiro foi morto, o sangue passado nos umbrais, e a vida dos primogênitos foi poupada? Não é o que acontece com o derramar do sangue de Yeshua? Yeshua não dá a sua vida pelos seus amigos? Por amor às pessoas, por amor ao Pai dele? Não pede vingança pelo sangue derramado? E por isso libera uma porta de vida para as pessoas, especialmente através da sua ressurreição? A gente não consegue olhar para o altar e enxergar que nós podemos internalizar isso fazendo o jantar de Pessach memorial. Obviamente nós não temos mais um cordeiro ali, como tinha-se antes, como se fazia antes, como se levava no templo antes. Agora é um outro tipo de cordeiro. Nosso substituto, nosso korban, é muito superior, é perfeito, sublime. Yeshua, internalizado agora em nós. Da mesma forma, a Kior Nechoshet, a pia de bronze, que servia para quê? Reflexão, era água, você olhava para ela antes de se lavar, fazia você pensar e se purificar, limpar as mãos, limpar os pés, limpar as atitudes, limpar os caminhos. Nós não removemos o fermento das nossas casas com o intento de também limpar os nossos corações? Daquilo que fermenta, daquilo que é pecado, daquilo que faz inchar, daquilo que não deixa transparecer por fora o que se é por dentro? Não dá para observar uma semelhança entre a Kior e entre o Matzah? Não dá para olhar para o Matzah e entender também como ele se conecta diretamente ao altar, assim como a pia se conecta ao altar, porque são feitos do mesmo material, feitos do bronze, do Nechoshet, que está intimamente associado ao arrependimento. Como, por exemplo, nós vamos ver a Nahash Nechoshet, depois conhecida como Nehushtan, a serpente de bronze que foi erguida, e Yeshua olha para essa situação e se compara a ela, fala assim como ela foi erguida, o filho do homem também será erguido. Não podemos olhar para o bronze e associar o próprio Matzah ao cordeiro de Pessach e ao Mashiach, ao Afikoman, foi quebrado, furado, moído em prol de nós, que era exatamente por fora o que era por dentro, puro, perfeito, sem fermento, sem pecado. Veja como hoje as nossas atitudes em nossos lares nos conectam diretamente ao Eterno, por dentro do coração, e não mais por atitudes ritualísticas. A essência da coisa é a mesma, mas a forma foi transformada. Esse é o ponto todo. E essa internalização já era profetizada. Nós podemos observar essa predisposição a essa, vamos colocar assim, internalização já no Mishkan. Se nós observarmos, o Mishkan tem coisas que têm mesmos aspectos, mas com proporções e com localizações diferentes. Veja que coisa curiosa. Nós temos na parte santa, onde se entrava para fazer ministração, a menorá, a luz do Eterno. Ali era a única luz que brilhava. Nós tínhamos o altar do incenso, que era o que perfumava o ambiente. E era também a maneira de representar conexão com o Eterno, porque os incensos e as orações são conectados em toda a Escritura. E nós víamos também a mesa dos pães.
mesa dos pães, em que no Shabat esses pães eram feitos e colocados ali, um para cada tribo de Israel. Veja que isso está de forma macro, colocada num lugar em que todas as pessoas têm acesso com um ritual. E nós temos elementos que são semelhantes a esses, colocados num outro ponto ainda mais sublime, Kodesh HaKodashim. Lembra que Parochet, a cortina, é esse o nome, é rompida, e aí se conectam a parte santa com o Santo dos Santos, onde deveria estar a Arca da Aliança, Aron Abrit. E se nós observarmos essa arca, ela pode representar até mesmo um ser humano 100% restaurado. Qual é o primeiro deles? Yeshua. E por isso para ele foi dado governo, autoridade, poder, que não vem dele mesmo, vem do pai dele. Se você olhar para essa arca e você considerar a etz, a madeira, como um elemento humano, revestido do ouro, que representa a divindade, a glória, a majestade do Eterno, é como se aquela arca representasse um ser humano 100% restaurado, em que os elementos que estavam na antessala, em forma de comunidade, porque, se lembrem, nós tínhamos as tábuas que também eram pintadas de ouro, que formavam aquela parte do Mishkan. Então é como se uma coisa que fosse coletiva e sempre tivesse uma ritualística para reforçar aquilo, agora são colocadas num lugar bem mais estreito, num lugar menor, mas com a questão de individualização, um contato individual. E esse contato individual demonstrado através da Aron Abrit, da Arca da Aliança, feita de madeira, representando, por exemplo, podemos colocar, por favor, é um drash, entendam o que eu quero dizer. Imagine um homem perfeito, etz, e por conta dessa perfeição, ele canaliza a glória do Eterno. Não era o que acontecia com Yeshua? O poder que emanava dele vinha da autoridade dada pelo Eterno. Essa glória, esse ouro, quem olhava para ele, enxergava aspectos da divindade do Eterno. Porque ele era a representação disso. E olha que coisa legal. Dentro, no interior, nós temos os mesmos elementos que nós tínhamos na antessala, que era feito com várias tabuinhas, que seria como se fosse a comunidade. Agora não, é uma coisa individual dentro do ser humano. E nós podemos comparar o quê? Luz para os meus pés e a tua Torá. Nós temos as tábuas lá dentro da arca. Estas tábuas que carregam as Aseret HaDevarim, os 10 pronunciamentos, as 10 palavras, que servem para orientar o homem em todo o bom caminho. Assim como a luz da menorá brilhava e resplandecia, para que o sacerdote pudesse ali ministrar em prol da comunidade. Agora essa luz está no interior, como a gente viu que em Yirmiyahu aconteceria. Essa transposição do santo para o santo dos santos é um prelúdio profético do que nós teríamos em Yirmiyahu 31. E aí nós vemos lá dentro a arca, da Arca da Aliança, da Aron Abrit, do armário da aliança, como quer que você queira chamar, além da menorá, que é uma coisa expressamente, puramente divina. Veja, a menorá, que é representada pelo ouro puro, não tem nada de madeira nela, o resto tudo tem madeira. A menorá não, porque é uma coisa que vem da parte do Eterno. É irrevogável. A aliança que ele fez com quem o ama é irrevogável. Esse é o ponto todo. Então, ele dá as suas 10 palavras da parte dele mesmo, a representação com a menorá. Nós temos também o altar do incenso, que é essa conexão. Essa conexão agora vem de uma forma diferente. Aqui o sacerdote ministrava para o incenso subir. Veja que coisa, nós não temos mais isso hoje, mas nós temos o quê? Alguém que floresceu por nós. Yeshua, que estava morto, assim como o cajado de Aharon era um pedaço de madeira morto, voltou e trouxe vida. Foi ressuscitado pelo Eterno para trazer vida. E através de Yeshua agora, nós podemos entregar, ele é o nosso intercessor, o mediador desta aliança, porque toda aliança precisa de um mediador. Ele é o intercessor, ele é o mediador desta aliança. E a coisa linda da situação é que, assim como esse cajado ele estava morto e agora ele vive. E lembrem-se que esse cajado feito de amendoeira floresceu em uma noite, deu amêndoa madura. O que significa dar amêndoa madura? A gente pode observar que a palavra para amêndoa é shaked. Shaked. Um instante. Fui confirmar se era shaked mesmo. E sim, shaked. Shaked. São as mesmas letrinhas que formam a palavra
Kodesh, santidade. E Yeshua se levanta dos mortos em santidade. E agora nós podemos, pelos méritos dele, nos aproximarmos do Eterno. Essa é a beleza da coisa. E olha que coisa interessante que nós temos aqui. Nós tínhamos lá um pão exterior, um pão externo feito por mãos humanas. Então, o sacerdote tinha que fazer esse pão. E agora a gente tem o mesmo conceito, alimentação, nutrição, que vem do próprio Eterno. Representado agora pelo maná, o jarro de maná, que foi recolhido e colocado também dentro da arca. Veja como nós tínhamos uma coisa macro e agora nós temos uma coisa interna, menor, individualizada, uma coisa coletiva e agora uma coisa individualizada, pessoal para com o Eterno, através dessa aliança renovada que tem Yeshua como mediador. Bonito de observar que cada uma dessas coisas combate um dos pilares de Nimrod e se casa integralmente com uma parte da bênção sacerdotal. Yevarecha Adonai veishmerecha. Se o Eterno é quem te abençoa e que te guarda, por que você precisa se preocupar com dinheiro? Se ele te abençoa, ele vai prover para você. E Yeshua ensina isso pra gente. Ele vai te dar o sustento. Yair Adonai panavelecha veroneca. Que o Eterno brilhe, resplandeça a face dele sobre você. Não é isso que a gente fala? Yair Adonai panavelecha veroneca. E demonstre graça, misericórdia para você. Se o Eterno te providencia essa conexão tão maravilhosa, por que você precisa se preocupar com religião? Ele desamarra você desse pilar, desses 3 pilares. Quebra o do amor ao dinheiro. Quebra da dependência de religião. Issa Adonai, levante Adonai, panavelecha, a face dele sobre você. Vai lecha shalom, e coloque em você a paz, a shalom. E esse erguer a face é como um governante se coloca para colocar os seus súditos em ordem. E ele entrega shalom. Então, se o Eterno é aquele quem te governa, é quem está no comando da sua vida, se você entende isso, por que você tem que se preocupar com o governo humano? Todos esses itens falam a respeito desses 3 pilares. E eles quebram uma hegemonia malvada que toma conta de toda a terra. Quando Yeshua é tentado no deserto, a Satã, o adversário das nossas almas, o faz através dos 3 pilares. Yeshua estava com desejo intenso de comer pão depois de 40 dias de jejum. Quem não estaria? A palavra para desejo intenso gera a palavra kesef, prata. Ele tenta Yeshua utilizando esse pilar. O pilar do sustento, o pilar do amor ao dinheiro. Mesmo que indiretamente, porque ali a necessidade era absurda. Era absurda. Posteriormente, nós vemos ele tentando Yeshua também com os outros pilares. Ou não? Não leva Yeshua para o templo? Fala, pula daqui? Imagina todo mundo ver um homem descendo, voando, carregado por malachim, por anjos do Eterno. Como que esse homem seria colocado dentro de um templo já corrompido, de características religiosas duvidosas? Isso não é outro ponto dos pilares de Nimrod? Depois o leva para o ponto mais alto de todos. Veja que está até na ordem, né? As tentações que Yeshua passa está até na mesma ordem, né? Das apresentações aqui que nós colocamos e também da bênção sacerdotal. E Yeshua é levado para o monte mais alto. E todos os reinos do passado, presente e futuro são oferecidos a Yeshua naquele momento por Satã, porque ele governa. Ele tem o domínio sobre o governo humano. Pertence a ele, essa loucura que a gente vive. E tenta Yeshua com esse poder para governar. Não foi isso? Também não foram esses 3 que mataram Yeshua? Prata, 30 moedas, primeiramente. O dinheiro. Depois foi levado para uma turma sacerdotal completamente corrompida. Uma religiosidade que o temia. E depois para um governo humano que não seguia nem as próprias leis. Corruptas, por medo o executou.
não morreu pelos 3 pilares? Foi tentado, os venceu, foi executado por eles e não prevaleceram, porque o Eterno, bendito seja para sempre, o ressuscitou. Esse é o ponto todo. E quando a gente começa a olhar para esses elementos, enxergar neles a obra de Yeshua, nós podemos ter a certeza de que essa aliança que foi renovada e está conosco tem o maravilhoso poder de nos libertar da maldade humana. Porque quem está tomando conta de tudo é o Eterno. Bom, vamos seguir aqui para o próximo capítulo. Vamos falar rapidamente a respeito de algumas das leis alimentares. Eu vou fazer a leitura de forma mais breve. Tem a leitura feita com calma aqui no canal, pelo Morei Renato de Prínzio, e eu vou focar em explicar para vocês uma maneira de fazer com que no dia a dia você consiga aplicar isso. Eu acho que eu não estava mostrando, né, na tela, agora eu tô. Veja a palavra Shaked que eu havia dito e a palavra Kodesh e as associações, tanto da mesa com o maná, do altar do incenso com a vara de Aharon, que floresceu, né? Fiz a comparação com o Yeshua também, as tábuas da aliança e a menorá. Então, aqui está o slide, me perdoem, tá? Eu estava conversando com vocês, mas eu não coloquei ele na tela. Agora está aqui para vocês verem. Se vocês quiserem, inclusive, você pode tirar um print e depois voltar e me ver falando a respeito, olhando o slide. Mas acho que não precisa, presumo que tenha dado para entender. Aqui eu acho que vocês viram, né? A respeito do altar de bronze, associação com o cordeiro, a pia, também a pia de bronze e associação com o matzá. E depois a interconexão entre eles. Bom, vamos seguir então. Falou Adonai para Moshe e Aharon, dizendo a eles: diga aos filhos de Israel: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que estão sobre a terra. Todo o que tem casco fendido dividido em 2 unhas e que ruminam entre os animais, esses comereis. Porém destes não comereis, dentre os que ruminam e dentre os que têm casco fendido, o gamal, que é o camelo, pois rumina, mas não tem casco fendido, é impuro para vocês. O chafan, que é o coelho das rochas, pois rumina, mas não tem casco fendido, impuro é para vocês. E a arnevet, a lebre, pois ela rumina, mas não tem casco fendido, é impura para vocês. O hazir, o porco, porque tem casco fendido, dividido, mas não rumina, é impuro para vocês. Então a gente forma uma regra básica de quadrúpede. O que eu posso comer? Posso comer leão? Não, porque não tem casco fendido nem rumina. Posso comer boi? Posso, porque ele tem casco fendido e ele rumina. Olha que legal. Então, quadrúpedes a gente vai olhar assim. Essa é a regra. Tem que ter casco fendido e tem que ruminar. Certo? Eu não tô lendo aqui em hebraico, pessoal, porque o Morei Renato de Prim já leu e eu vou focar em trazer essas listagens práticas, para não ficar uma coisa também muito, muito estendida para vocês aqui. Isto comereis de tudo que há nas águas. Agora, então veja, primeira categoria é uma categoria de quadrúpedes. Agora nós vamos falar de animais aquáticos. Senão a pessoa vai falar, ué, mas peixe não tem casco fendido, no rumino você come peixe. Mas pro peixe, querido, é diferente. O peixe, as regras são outras. Vamos avaliar aqui, extrair essas regrinhas básicas pra gente saber o que é apropriado, que é isso que quer dizer kasher. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O nome kasher, que significa apropriado, o que é apropriado ou não para ser comido. Vamos lá então. Para as águas, os animais aquáticos, eles precisam ter barbatanas e precisam ter escamas. Aí eles são próprios para o consumo. Isso aqui a gente tira, por exemplo, lula, todos os frutos do mar, né? Exceto os peixinhos que têm escama. Então o que você pode comer das águas? Peixinho que tem escama. Pronto, fica fácil de entender, né? Barbatana também é conhecido como nadadeira, tá bom? Destes detestareis, né? Aqui a tradução é interessante. Mas destes você não vai se aproximar, ok? Entre as aves. Não serão comidos. Abominação são o Nesher, que é a águia, o Peres, que é o abutre, e o Osnia, abutre negro. E o Daá, milhafre, o falcão, que é o Aiá, e o corvo, Orev, pode ver que é a mesma palavra para árabe, né? Árabe, aqui está escrito árabe, mas é Orev, né? O Bat Hayana, que é o avestruz, o Tarmas, que é a coruja, o Shachaf, que é a gaivota, o Netz, que é o falcão, o gavião, segundo a sua espécie.
o cos, coruja pequena, o xalar, que é o corvo marinho, o yanchuf, que é a coruja grande, o tishemet, que é o ibis, o pelicano, que é o kaat, o raham, que é o abutre, o rassida, a cegonha, a garça, que é o anafá, o durrifat, que é o polpa, né? E o atalef, que é o morcego. Pai, esse negócio de comer morcego dá um problema. Eu vou dizer, só o Eterno na causa, né? Então, aqui a gente tem a regrinha, né? O Eterno não dá uma regra específica, visível, aparente, com relação aos animais que voam, vamos colocar assim, os voadores, né? Aqui, a gente vê que não são apropriados todos esses. Águia, abutre, corvo, todos esses que nós falamos. E os apropriados são galinha, galo, frango, peru, pato, ganso, codorna, pomba, rolinha. Todos esses nós podemos comer. E aqui a gente consegue ter uma regra extraída através de observação. Ela não é descrita formalmente na Torá, mas você pode adequar-se a ela, né? Precisa ser uma ave e não pode ser ave de rapina. Esses são os pontos que você precisa ter para você poder comer um animal voador. Sobre insetos agora. Todo inseto alado que anda sobre 4 patas, a abominação é para vocês. Porém, destes comereis dentre os insetos alados que andam sobre 4 patas. Os que têm pernas, aqui é separado as patas, porque geralmente as patinhas da frente dos insetos não são consideradas patinhas para andar. São patinhas funcionais, tá bom? Porém, destes comereis dentre os insetos alados que andam sobre 4. Os que têm pernas acima dos seus pés para saltarem com elas sobre a terra. Destes comereis, ele dá a linha do que se come. O gafanhoto, que é o arbé, o salam, também é outro tipo de gafanhoto, pode ser calango saltador o nome, segundo a sua espécie, o hargol, que é o grilo, segundo a sua espécie, e o hagav, que é outra espécie de gafanhoto também. Todo inseto alado que tem 4 patas, a abominação é para vocês, 4 patas para andar, não para saltar, né? Insetos apropriados, se você quiser comer inseto, te deixo à vontade, o Eterno também falou que pode tranquilamente esses aqui. Que tem asa, tem perna traseira para saltar e é da família dos gafanhotos. Eu preciso admitir para vocês que eu morro de vontade de comer a salada de gafanhoto que tem em Israel. Eu já ouvi falar. Deve ser muito gostoso. Pelo menos experimentar eu gostaria. Pelo menos quem me falou que era muito bom, né? Agora, se é verdade, eu não sei. Só vou saber se em algum dia o Eterno me permitir ir para lá e lá eu puder experimentar, né? Bom, a gente pula alguns versos aqui e vamos falar a respeito de alguns animais que são capazes de transferir impureza para utensílios. Olha aqui, ó. Tudo sobre o que cair deles, quando mortos, ficará impuro. Qualquer utensílio de madeira, roupa, pele ou saco, qualquer utensílio com que se faça trabalho será posto na água e ficará impuro até a tarde. Então será purificado. Todo utensílio de barro, dentro do qual cairá algo deles, tudo que estiver dentro dele ficará impuro e ele quebrareis. Todo alimento que se come sobre o qual vier água ficará impuro, e toda a bebida que se bebe em qualquer utensílio ficará impura. Tudo sobre o qual cair algo de seus cadáveres ficará impuro. Forno, fogão deverão ser destruídos. Lembra-se que fogão, na época, forno era feito com barro, tá? Impuros são. Impuros permanecerão para vocês. Porém, fonte ou cisterna, juntamento de água, será puro. Mas quem tocar no cadáver deles ficará impuro. E se cair algo do cadáver deles sobre qualquer semente que se há de semear, é pura. Mas se for posta água sobre a semente e cair do seu cadáver sobre ela, impura ela será. Depois que a semente germina, ela perde sua proteção natural. Então, ao ter contato com esse tipo de substância, ela pode ser, inclusive, contaminada, tá bom? A gente já vai ver quais são esses animais que transferem impureza. Eu separei aqui. São animais que rastejam, né? Então, répteis, rato, a gente já vai falar sobre eles. Se morrer algum animal que vos serve de alimento, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Então veja, mesmo que seja um animal apropriado, tem a maneira certa de se abater para se comer. O animal que morreu por si só, ele não é um animal próprio para ser consumido. O animal precisa morrer por hipovolemia, perda de sangue. Aí ele está próprio para o consumo. Quem comer do seu cadáver lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. E quem carregar o seu cadáver lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Lembra vocês que o Brasil possui uma legislação muito rígida a respeito do abate de animais. Se eu não me engano, portaria 365 do Ministério da Agricultura 2020 ou 2021. Mas só colocar lá, Lei do Abate Animal, portaria 365. Vocês vão ver que ela exige a morte por hipovolemia. E se o animal for morto durante a insensibilização, ainda assim, ele precisa ser sangrado imediatamente. Tem um tempo máximo ali para que o sangue dele seja removido da carne.
Especialmente também porque pode dar contaminação, entre outras coisas. Não tem o viés de seguir a escritura. Mas é óbvio que se seguindo a escritura, tem-se mais saúde e maior aproveitamento da carne. Porque qualquer carne que fica com sangue apodrece muito rápido. Ok? Quem comer de seu cadáver lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Quem carregar seu cadáver lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Esses animais são o que transmitem impureza a objetos, tá? Sherets são animais que rastejam. O rolet, que é o rato. O arbar, que também é outro tipo de rato, é o camundongo. O tsav, que é o lagarto grande, então é um tipo de réptil, né? Anaká, que é outro tipo de lagarto. Aqui são vários lagartos, né? Koar, letá, romet, são todos lagartos. E tin shemet. Então, cobra, qualquer tipo de réptil nesse sentido aqui, nós não podemos comer, não podemos nem tocar neles. Réptil, ok? Morreu, se tocar fica impuro também. Então, e também eles podem contaminar objetos. Se for de barro, tem que ser quebrado, não pode ser reaproveitado. E aí o Eterno traz uma explicação indireta a respeito do motivo. Ele fala, pois eu sou Adonai, o teu Elohim, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas com qualquer ser que rasteja sobre a terra. Olha só que legal. A palavra que nós temos aqui é de animais que rastejam, né? Mas ele está falando disso nesse momento. Anteriormente, ele já falou que outros animais também podem nos deixar impuros, como nós vimos. Então, nós temos 4 grupos principais. Réptil, de jeito nenhum. E os outros 4 grupos são insetos, que é praticamente gafanhoto e grilo, que se pode. Aves é geralmente o que a gente come mesmo, não sendo ave de rapina, né? Tem que ser ave, não pode ser de rapina. Peixinho, coisas que vêm do mar. Nenhum fruto do mar, só podemos o peixe que tenha escama. Tem escama e barbatana, então é o peixinho que tem escama. E, por último, nós temos os quadrúpedes, né? Na verdade, começa pelos quadrúpedes, que tem que ter casco fendido e ruminar, as duas coisas. São regras básicas, simples, rápidas de a gente conseguir entender. Trouxe listagem, trouxe as proibições aqui para vocês, para ficar didático. Você pode tirar um print se você quiser guardar. Dá para usar a inteligência artificial também, você pode montar um prompt legal, falar com base no que a Torá diz que é apropriado de comer. Porque se você não colocar isso também no prompt da inteligência artificial, ela vai começar a te falar o que religião A, religião B acha que é o que não é apropriado, diferente do que a Torá fala muitas vezes, né? Então é só para constar. Aí ele explica, eu sou Adonai que vos faço subir da terra de Mitzrayim para ser vosso Elohim. Sereis santos porque eu sou santo. Esse é o motivo. Sejam santos porque o Eterno é santo. E olha que legal. A gente tem dentro disso o motivo. E veja como se parece com o mandamento dado para não haver bebida no Mishkan. Para fazer distinção entre o impuro e o puro. Entre o animal que pode ser comido e o animal que não pode ser comido. Quando você começa a separar o animal impuro do que é puro, o animal que pode ser comido do que não pode ser comido, aqui nós temos que quem faz isso começa a aprender a separar o impuro do puro. Ou seja, um presente dado através desse Huk, através da didática do Eterno, é criar discernimento a respeito das coisas espirituais. Então, quem come de forma apropriada, come aquilo que é permitido e faz observação a respeito disso, toma a prática desse exercício, também ganha discernimento para separar o que é puro do impuro. Esse é o ponto todo. E aí que tá. Será que algo mudou com a Brit Hadashah? Pelo que nós vimos, não. Ela só foi colocada no coração. Mas, hoje, se o Eterno assim permitir, agora a gente vai encerrar essa parte do nosso estudo e continuamos à tarde. Hoje, se o Eterno assim permitir, à tarde, nós vamos avaliar diversos pontos dos Ketuvim Notzrim, dos escritos nazarenos, que trazem ideias que podem parecer à primeira vista que essas instruções alimentares foram abolidas ou anuladas por Yeshua. Já te dou spoiler, isso não é verdade. Mas é importante que você conheça esses textos e entenda o contexto original deles para que você consiga ter esse discernimento, né, a respeito do que se diz por aí. É importante até para poder ajudar o nosso próximo, né, para conseguir enxergar o que a Escritura realmente nos ensina, certo? Então eu deixo vocês para um excelente almoço. Vamos para Birkat Kohanim com Yosef Torres, nosso querido Garganta de Aço. Vamos ouvir uma música com More Haimson e a gente se despede para nos vermos então, se o Eterno assim permitir, no período da tarde. Então,
Shabbat Shalom, Lehitraot, meus queridos e amados irmãos. Beijo no coração de vocês. פניו אליו והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך אחד